Olá, eu sou Hamilton Pinheiro, contrabaixista, compositor, residente em Brasília, Distrito Federal. Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, em 1974. E morei lá até 96, e em 96 adotei Brasília como casa. O grande motivo para essa mudança, eu diria que é mais a vontade de rodar e tocar, sabe? Viajar e tocar, conhecer pessoas, conhecer lugares. E quando eu estava querendo sair de Natal, tem aquela história, né, gente? Jovem, eu tinha 21 para 22 anos, um certo medo do será que... E eu lembro de conversando com o meu professor de harmonia, na época eu fazia um curso de harmonia e improvisação lá, e o meu professor, Manoca Barreto, ele falou, olha, um bom lugar para você ir, já que você também quer estudar, é Brasília, porque lá em Brasília tem uma escola de música fantástica, lá é uma escola grande, bem estruturada, lá tem também um curso de verão que vai gente do país inteiro no mês de janeiro, e é um lugar legal para você estudar. E eu decidi e caí em Brasília. E uma das coisas que me deu muito orgulho, que basicamente um dos desencadeadores dessa mudança de vir de Natal para Brasília, foi a escola de música, estudar na escola de música. Eu concluí o curso em 2001 e em 2002 eu fui contratado como professor substituto lá na escola. E foi um dos maiores orgulhos da minha vida, né? Olha, eu vim aqui para estudar nessa escola e hoje eu sou professor de contrabaixo nela. Acho que um ponto bem interessante dessa relação musical de Brasília tem a ver com a própria criação da cidade, né? Que veio gente do país inteiro para cá e que cada povo, cada parcela da população que veio para cá trouxe a sua música, trouxe a sua história musical, a sua bagagem musical, e termina que Brasília vira um grande centro de várias músicas. Teve a capital do rock, a capital do choro, mas também tem uma cena de música instrumental muito forte, uma cena de MPB muito forte, samba e pagode também é muito forte, o sertanejo é muito forte. Então termina que aqui vira uma amostra do que acontece no país inteiro. Sim, essa eu ouvi do próprio Hamilton de Holanda, quando eu toquei com o Hamilton de 2000 a 2003, ou de 99 a 2002. Foram nos 3 últimos anos que o Hamilton morava aqui em Brasília, eu toquei com ele e escutei muitas histórias lá na casa dele sobre, por exemplo, a origem do choro aqui em Brasília, e sempre falava isso, principalmente da mudança da Rádio Nacional vindo para Brasília, que trouxe vários chorões para cá e aqui virou um grande centro de choro. A minha passagem lá nos Estados Unidos, né, eu fiz mestrado em jazz performance lá, terminou, eu considero mais como sendo uma consolidação de tudo que eu estudei, tudo que eu participei de música em minha vida, tudo que entrou de música em minha vida. Porque eu tenho muita formação de rua, de tocar em bares, casas noturnas, bandas de baile, e também a formação acadêmica. E nesse ponto me levou, e o próprio tipo de contato musical que eu tive aqui em Brasília, me levou muito para a parte de MPB e música instrumental. E nessa instrumental, jazz e a própria música brasileira, né, de bossa nova, samba, baião. E ir estudar nos Estados Unidos consolidou um pouco disso, porque me deu um maior suporte na formação do jazz que eu toco, eu consegui entender com bem maior profundidade o que é, como funciona, como tocar bem, e várias outras pequenas, digamos, até a gente dá para usar uma gíria, os nossos diabinhos na cabeça, que às vezes nós músicos temos os nossos medos, os nossos receios, e fica martelando na nossa cabeça. E eu tive um ótimo professor que a gente conversava muito e eu consegui resolver vários desses problemas e me consolidar como um músico que eu considero mais completo no que eu gosto de tocar e mais feliz com a minha maneira de tocar, me aceitando, tipo,
tanto nas minhas virtudes quanto nas falhas que ainda preciso corrigir, mas tornando isso um pouco mais leve. Minha carreira agora eu estou concentrando principalmente como instrumentista, eu como solista, na realidade, a minha carreira solo, e paralelo a isso a parte educacional. Eu me vejo bem dentro dessas duas vertentes, mas, por exemplo, na parte musical eu estou muito mais pensando na minha carreira solo. Eu toco com muita gente, acompanho muita gente, faço zilhões de shows com vários artistas e excelentes shows, mas eu quero mais ainda mostrar a minha cara, que eu termino, na hora que eu estou tocando, eu sinto que o ápice da minha emoção é quando eu estou tocando as minhas coisas. E uma das histórias bem curiosas, né, quando se pergunta para mim sobre por que eu decidi tocar contrabaixo, na realidade eu era louco por bateria, e a primeira vez que eu vi um contrabaixo na vida, uma pessoa tocando contrabaixo, meu primeiro pensamento foi isso: cara, como é que alguém toca um instrumento estranho como esse? Mas ao mesmo tempo eu fiquei curioso, e como eu tocava um pouco de violão e guitarra, eu consegui relacionar o que eu tocava no violão, na guitarra, com o que o baixista fazia. Aí sempre, era um ensaio de uma banda que meu irmão tocava, eu pegava o baixo lá e ficava tentando fazer alguma coisa. E eu comecei a gostar. Aí nessa de tocar com vários grupos, aí comecei a escutar e prestar atenção em baixistas. Baixistas brasileiros que eu adoro, entre o grande Arthur Maia, Cisão Machado, Luizão Maia, Thiago Espírito Santo, agora mais recentemente o Michel Pipoquinha. Dos gringos, né? Escutei muito John Patitucci, uma das grandes referências para mim, Alain Caron, baixista canadense, Geddy Lee do Rush. Eu já toquei muita linha de baixo dos discos do Rush. Ouço muito agora o baixista Avishai Cohen. Ultimamente é o cara que está preso na minha playlist. Então, termina que eu tenho a influência dos brasileiros, né, que me dá um grande suporte na música brasileira, e também da parte de música instrumental mundial. Não apenas jazz, mas a música instrumental bem aberta. Se eu procurar um baixista que deu aquele estalo do tipo, eu quero fazer esse som, tipo, é um baixista que ninguém conhece, nem eu lembro o nome dele, mas foi num show de algum artista lá em Natal, que eu estava lá como público, digamos, público normal, né? Pessoal que vai lá para dançar e se divertir e não para tocar. Então eu fui para esse show e tinha um cara lá tocando baixo que eu fiquei assim parado na frente dele e ele tocava muito bem, tanto na parte de pizzicato como slap, principalmente slap. Eu fiquei assim o show inteiro, braços cruzados e olhando pro cara. E eu digo, é isso que eu quero fazer. Eu queria muito lembrar o nome desse baixista, mas eu provavelmente na época tinha uns 13, 14 anos de idade, a memória não. Eu lembro que eu cheguei a conversar um pouco com ele depois, mas realmente não lembro o nome. Mas esse cara foi o que deu o estalo de tipo, vai fazer isso, seja baixista. O contrabaixo acústico, exatamente, sempre foi um dilema para mim, que eu sempre toquei baixo elétrico, são 30 e acho que vai com quase 32 anos como profissional do baixo elétrico, e esse ano eu resolvi encarar o baixo acústico, mas eu já tinha tentado algumas vezes. Só que agora eu decidi, tipo, eu vou tocar de verdade. Aí eu estou estudando bastante, e o interessante é que isso, apesar do instrumento cumprir a mesma função, o resultado sonoro e a maneira de abordar, a maneira de pensar é diferente. E dentro da música brasileira, é interessante que, apesar de que o contrabaixo elétrico ele é muito proeminente, mas também tem toda uma história dentro da parte de bossa nova, da parte do samba jazz, e isso perdura desde a década de 60 para cá. Então, o contrabaixo acústico é muito vinculado ao jazz, né, que é um instrumento clássico do jazz, mas também pode ser considerado um instrumento da música brasileira, juntamente com o baixo elétrico. No jazz, basicamente, você só tem baixo acústico.
Se você pegar a parte mais tradicional. Mas aqui na música brasileira, você tem esses dois lados. E eu estou curtindo bastante essa ideia de pensar como baixista elétrico e pensar como baixista acústico. Uma coisa que eu tenho observado no mercado musical é uma tendência, quase que de necessidade dos músicos, dos artistas em geral, não apenas músicos, mas falando diretamente para músicos, de se autogerenciar. Antigamente era possível você ser apenas instrumentista e viver a vida só como instrumentista. Atualmente, em minha visão, o mercado requer que também o músico tenha habilidades empresariais para se gerenciar e se vender. E isso termina, uma das consequências que eu vejo isso é que vários artistas que eu conheço que não têm essa habilidade tão desenvolvida poderiam ter uma carreira bem mais proeminente e não têm. Então é uma necessidade atual, pelo menos eu sinto bem isso, de não apenas se envolver em arte. As escolas que a gente aprende, elas nos ensinam arte e termina não ensinando mercado, mas é uma área que a gente tem que procurar bastante para conseguir alcançar todos aqueles sonhos artísticos que a gente tem. Uma das coisas que eu mais gosto em relação à música, né, a nossa forma de expressão, né, é uma definição básica de arte, é uma forma de expressão. E eu toco tanto com cantores e cantoras e toco música instrumental. E quando sempre perguntam para mim qual é a sua preferência, a minha preferência é a música instrumental. É uma das coisas que realmente mais me fascinam, porque a música vocal, e a questão aqui não é nenhum mérito ou demérito, são apenas, digamos, opções diferentes. A música vocal, pela existência de uma letra, ela delimita um tema e ela discorre sobre aquele tema. A música instrumental, ela deixa essa interpretação bem mais livre. Então, mesmo que eu, como compositor, eu imagine algo, eu sinta algo e eu transmita esse algo para a melodia, para o instrumento, isso vai ser, digamos, diluído nas notas musicais e quem estiver ouvindo vai sentir algumas coisas e um pouco diferentes, ou até totalmente diferentes do que eu senti. E essa interpretação, ela fica única para cada pessoa. Então, essa subjetividade na interpretação, em como a pessoa recebe a música instrumental, é uma das coisas que mais me fascina e por isso que mais e mais eu quero tocar as minhas músicas, colocar a minha arte nas minhas melodias, nas minhas improvisações e deixar que cada pessoa sinta a sua maneira. Isso eu acho muito, muito legal.